Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Hoje a gente está aqui debatendo um tema muito delicado, um tema que desperta muitas reações, posicionamentos diversos. Eu, como cristã, eu tenho o meu posicionamento e respeito a escolha pessoal de cada um. O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, Ele trata conosco exatamente assim. Ele nos dá a liberdade, ou o conhecido livre-arbítrio, de nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. E por que nós, como cristãos, agiríamos ou exigiríamos que fosse de outra forma? Se Deus dá o livre-arbítrio, eu não posso impor a minha vontade, a minha crença para ninguém. Deus, ele diz assim: eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. E é importante a gente saber que, acima de tudo, a gente tem que preservar o respeito. Respeito que tem sido tão falado aqui nessa casa, que tem sido tão pregado, que tem sido tão exigido também, mas que não tem sido vivido. Respeito que a gente vê aqui o tempo todo parlamentares pedindo, mas que na prática nós sofremos o tempo todo ataques, principalmente por sermos cristãos. E por falar de respeito, eu não poderia deixar aqui de citar um ataque à nossa fé que aconteceu há algum tempo atrás, e parabenizar o prefeito de Boa Vista, lá em Roraima. Eu estava aqui ao lado do pastor Diniz, e ele estava falando, que foi até citado aqui na lista, o pseudo-cantor, o Johnny Hooker, que um dia desses, pastor Eurico, estava lá no nosso Pernambuco, lá em Garanhuns, gritando e dizendo que Jesus é travesti, dizendo que Jesus é bicha sim, atacando a nossa fé. E são essas pessoas que vivem pedindo respeito nas redes sociais, que colocam um crucifixo no seu ânus, que dizem que Jesus é travesti e que usam de toda a sua força e de toda a sua oratória também para pedir respeito, quando não respeitam ninguém, porque eu me sinto extremamente desrespeitada. O cantor havia sido contratado lá pelo prefeito, né, lá em Roraima, Boa Vista. O pastor Diniz, desde já ele não está aqui, mas quero parabenizá-lo. O senhor chegou. Pastor, então deixa eu aproveitar aqui sua presença e parabenizá-lo pela postura, por ter se levantado contra esse ataque à nossa fé. E é exatamente assim que a gente deve continuar fazendo, exigir respeito à nossa fé, porque me parece que esse respeito que é pedido é só para um lado. Quando a gente fala, por exemplo, que a nossa fé quando a gente cita, por exemplo, essa atitude, essa forma de adorar não corresponde à minha forma de adorar, nós somos atacados, criticados, zombados o tempo todo. Mas aí chega alguém e fala isso e não sofre nenhum tipo de repúdio da esquerda. Mas o prefeito lá, o prefeito Arthur Henrique, ele foi justo, porque dinheiro público não pode ser investido em pseudo-artistas que atacam a nossa fé dessa forma. Nós temos um Brasil que é composto pela sua maioria cristãos, quase 90% do Brasil é cristão, acredita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não aceita que dinheiro público seja investido em situações como essa, e que isso sirva de lição para que outros prefeitos também não contratem cidadãos como esse que tinha sido contratado lá em Roraima. Estou aqui também, presidente, com o Dedé. Dedé, ele é lá também da minha terra, de São Joaquim. Já foi conselheiro tutelar, eleito e reeleito. Faço questão de citar aqui, porque Dedé, ele é um homossexual, ele é um gay que representa muito bem os homossexuais do Brasil, homossexuais que não querem empurrar goela abaixo as suas ideologias, as suas
perversidades, e eu falo perversidade porque é uma minoria que quer empurrar a goela abaixo. Dedé tem a opção sexual dele, embora seja diferente da que eu escolhi. Eu não acredito que uma pessoa que vive, que escolhe o que Dedé escolheu para ele, eu não acredito que ele um dia possa ser plenamente feliz, mas ele aceita a minha opinião quando eu digo isso para ele. E eu aceito a opinião dele e respeito. E nós convivemos juntos. Em nenhum momento eu vi da minha vida Dedé se vitimizando, porque tem hora que alguns parlamentares chegam aqui diante desses microfones que dá vontade de ir lá entregar um lenço, porque é um chororô, é um vitimismo. Eu nunca vi Dedé como um menor. Nós somos iguais, iguais perante a lei, iguais diante de Deus. O pecado de Dedé não é maior que o meu pecado, nem o pecado de todos que estão aqui. E ele também não vive usando esses termos como eu vi hoje. Gente, ser chamado de pessoa matável. Veja o nível da vitimização. Pessoa matável. E quem não é pessoa matável? Todo mundo morre, todo mundo se levar um tiro morre. Mas se utilizam desses argumentos vazios para poder chorar aqui diante do microfone. Então, eu gostaria muito de parabenizar aqui também Dedé pela sua postura, porque você sim, meu irmão, você sim representa os gays do Brasil. Não quem vive sendo a favor de aborto, não quem vive sendo a favor de banheiro para ser escolhido de acordo com o seu gênero. Obrigada, deputado. E como cristã, eu reconheço a forma tradicional de casamento. O casamento, você não é vergonha não, Dedé, você é orgulho. Tenho certeza, para a maioria da população do Brasil, você é orgulho. Eu reconheço a forma tradicional do casamento como cristã e como a grande maioria da população do Brasil. Como cristã, eu me deixo ser guiada pela Bíblia. Agora, presidente, deputado Fernando Rodolfo, a Bíblia é verdadeira. Não a Bíblia, o Evangelho segundo a Xuxa. Aquela Bíblia que ela disse que tem que ser reescrita, que tem que mudar a Bíblia de acordo com a conveniência. E é isso que eu vejo sendo feito o tempo todo aqui por pseudos pastores. Pastores que abrem igrejas, que vai ali no canto, aluga um galpão, diz que é uma igreja, chama os seus membros que querem continuar vivendo uma vida de pecado, que não aceitam ser transformados pelo verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se dizem pastores, se ungindo com óleo de peroba, e ficam lá, pregando uma palavra que não é a verdadeira palavra de Deus, não é essa Bíblia que eu me deixo guiar, e eu acho um absurdo. A gente fica assustado aqui, comentando nos bastidores, sobre os absurdos que são falados aqui em relação à Bíblia Sagrada, às Sagradas Escrituras, como distorcem, como contorcem, por exemplo. Pastores que são contra as comunidades terapêuticas, contra o trabalho de transformação de dependentes químicos. Pessoas que se dizem cristãos, que são a favor do aborto, a favor da matança de inocentes, que são a favor, por exemplo, de banheiro de gênero. Ontem eu fui com a minha filha de 7 anos, estava aqui comigo, falar na tribuna sobre a resolução do Ministério dos Direitos Humanos. E é um absurdo eu entrar com a minha filha dentro de um banheiro feminino e encontrar um homem ali dentro do banheiro feminino. É constrangedor. É um direito nosso como mulher que nos foi roubado, de ter homens dentro do banheiro que deveria ser meu e da minha filha e das mulheres. Minha filha precisa trocar de roupa, deputado. Eu preciso ter um momento íntimo com a minha filha e ter um homem dentro de um banheiro. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos intimidar com processo, conselho de ética, com o que quer que seja. Estamos vivendo dias sombrios no nosso Brasil. E eu não estou falando aqui de uma pauta de direita e nem de uma pauta de esquerda, não. Eu não quero dividir esses temas tão delicados dessa forma. Eu estou falando sobre humanidade, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é um absurdo. Porque até muita gente de direita que eu tenho conversado, deputada Fran,
Na verdade, eu não conversei com ninguém ainda que é a favor desse absurdo de banheiro de gênero. Ninguém. Votou em Lula. Tu é a favor do banheiro de gênero? Claro que não. Tenho filhos, eu tenho netos. Eu sou até a favor do aborto, nesse caso, nesse outro. Mas tu é a favor do banheiro de gênero? Não, eu não aceito um homem dentro do banheiro com crianças, com minhas meninas, eu não aceito. E é isso que a gente está vendo aqui ser defendido todo tempo. Pessoas que precisam de muito esforço para mostrar que são crentes. Precisam mostrar ali uma lista de nomes para reforçar, porque não consegue se sustentar com argumentos. Precisam mostrar ali o nome de fulano de tal que está na causa, o nome de fulano de tal. É o que a Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu respeito, e acima de tudo, respeito ao povo que eu represento. O povo que me elegeu para estar aqui, para falar em nome destes, para representá-los nesse microfone. Mas é fato, senhor presidente, voltando ao assunto aqui que está sendo debatido, nós não podemos legislar em contrariedade à lei maior. E esse assunto ele muito me preocupa, porque nós estamos numa casa legislativa, onde nós devemos seguir um processo legal. E nós carregamos aqui a responsabilidade de emitir a voz do povo. Veja, cada lei que a gente faz aqui está expressando a voz do povo. Eu vi aqui deputados falando, nós estão roubando os nossos direitos. Como assim a gente está roubando direito de ninguém? Simplesmente vocês pegam, junta aí o grupo dos parlamentares que são a favor disso ou daquilo e vai e faz uma proposta para que a Constituição seja alterada, simples assim. Por que não procuram a via correta? Nós estamos aqui defendendo a democracia. É a voz do povo. Artigo 1º da Constituição. O povo nos elege, esse é o poder, e nós representamos, exercemos esse poder através do que nós defendemos aqui. Vale lembrar, a Constituição aqui é muito clara. Alguns já leram, mas eu quero ler de novo para estar sempre refrescando a memória, eu acho importante. Artigo 226 da Constituição, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão e casamento. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É só mudar isso aqui. É só juntar forças, unir esforços. Quem defende que o casamento ele deve ser liberado ou reconhecido, que seja reconhecido da maneira correta, que passe aqui por essa casa. É um absurdo parlamentares estarem apoiando entendimentos do Supremo Tribunal Federal, quando nós fomos eleitos pelo povo para decidir sobre o que o povo pensa em assuntos delicados, como o aborto, como as drogas. Enfim, eu defendo que esse assunto ele deveria... Tome uma aguinha, deputada. O assunto ele deveria... Deputada Érica. Deputada... Senhor presidente, ela não se dirigiu a ninguém. Não deu nome de ninguém, senhor presidente. A deputada não pode ser interferida por outro deputado ou deputada. Isso não podemos admitir. Por favor, vamos manter a palavra aqui. Deputada, não se trata de silenciar ou não silenciar, que eu respeito.